Amém, glória a Deus. Muito boa noite, meu povo de Deus. Hoje estamos aqui num horário diferente, né? Devido a compromissos ministeriais, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor Deus esteja abençoando nossas vidas. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Pai querido, nós te adoramos, Senhor, e te exaltamos. Glorificamos a Ti, ó Deus, pela vida, Senhor, dos meus irmãos, meus amigos, aqueles, Pai, que irão comigo compartilhar desta palavra ao vivo ou posteriormente. Que o Senhor Deus esteja abençoando cada um, abençoando as suas famílias. Pai querido, nós te adoramos em nome de Jesus. Ó Deus, que a Tua graça, Pai, esteja, Senhor, ó Deus, sobre nós. Ó Pai, louvado seja Teu nome, ó Deus, para todos sempre. Pai querido, nós te adoramos, Senhor, e te exaltamos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como esta noite está meditando no Salmo 46, Salmo da proteção, Salmo do refúgio, da fortaleza, Salmo que fala da proteção e do amor de Deus para nossas vidas. O salmista desse salmo é o filho de Coré, ou de Corá. Eles profundamente colocaram diante de Deus, revelaram diante de Deus toda a sua dedicação, toda a sua confiança em Deus. É o que nós temos que fazer, né? Confiar em Deus. Somente Deus é digno de nossa adoração e do nosso louvor. O salmo que nós vamos ler está escrito o seguinte, vamos ler aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Brama os reinos, brama as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que maravilha, né? Amém. Esse salmo é um salmo que trata de proteção. Proteção de Deus para mim e para você. E o versículo primeiro, né, já começa falando dessa proteção, né? Deus é o nosso protetor. Então este é um salmo dos filhos de Corá. E a descrição desse salmo é cântico de celebração a Sião, a Jerusalém. O salmo também é uma oração de exaltação a Deus. O salmista, vamos baixar um pouquinho o som, né? Glória a Deus. O salmista retira do profundo da alma palavras que exaltam e engrandecem a Deus como protetor de Israel e como meu protetor e seu protetor. O cuidado de Deus é extensivo a nós como seus filhos da Igreja de Jesus Cristo. Quando nós falamos em Israel, nós temos que entender que Israel de Deus somos nós. A igreja dos dias atuais, a igreja de hoje, a igreja de Jesus Cristo é a extensão do Israel do Senhor. Então nós somos o povo que também herdamos de Deus as suas bondades, as suas misericórdias, porque Deus nos adotou pelo seu amor e pela sua graça. Quando nós lemos o versículo 1, 2 e 3 desse salmo, esse versículo fala da proteção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Os versículos 4, 5 e 6 fala da presença de Deus. Oi, Iris, você está aí, meu filho? Boa noite para você, né? Então, junto da proteção de Deus Pai. Que maravilha que você está por aí, né?
Este salmo é um alento para nós que estamos caminhando dia a dia para Jerusalém. Não Jerusalém terrena, mas Jerusalém celestial. Aquela que está escrito lá em Apocalipse 22. A Jerusalém onde nós vamos morar com o Senhor. O texto nos mostra que a proteção de Deus é algo tangível, ou seja, que está ao nosso alcance e também à nossa disposição. Todos nós temos acesso à proteção de Deus. Basta nós invocarmos e clamar por Ele quando nós estamos em dificuldade, e o Senhor vai então nos proteger e nos guardar. O versículo 1 deste salmo diz o seguinte: Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Algumas versões falam no momento de aflições. Então o refúgio fala da proteção, da guarda, de esconderijo. Fortaleza é o lugar forte do refúgio, onde nós sentimos protegidos. Vivemos tempo de tribulações dias de hoje, tempo de insegurança, tempos em que a humanidade está abalada em todas as suas estruturas. Deus é o nosso único refúgio, né? Deus é o nosso único refúgio. Amados, nós estamos saindo de uma pandemia, né? Onde a humanidade toda esteve escrava, esteve debaixo do jugo de um vírus, onde milhões de pessoas morreram em todo o mundo. E nós temos que dizer ao Senhor: ó Deus, somos gratos a Ti porque aqui estamos, porque o Senhor nos protegeu, nos livrou, nos guardou, porque o Senhor é bom, porque o Senhor quis que aqui nós estivéssemos falando do Seu amor para as pessoas. Então nós damos graças a Deus. Então, quando fala em proteção, nós invocamos a Deus porque nós cremos que Ele é a nossa única proteção. Deus é a nossa única proteção. E o Salmo 94, 22, o salmista diz: o Senhor é o meu alto refúgio, o meu Deus é o rochedo em quem eu me abrigo. Ô irmão, não peço boa noite para você, meu amado irmão. Que Deus te abençoe, te dê graça. Te louvamos, né? Fiquei na proteção de Deus. Esse salmo é maravilhoso, né? Estamos meditando no Salmos 46. Então o salmista diz: o Senhor é meu alto refúgio, o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. E no Salmo 118, versículo 8, o salmista escreveu: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos, né? É por isso que Jeremias falou assim: maldito o homem que confia no homem. Será por que Jeremias escreveu isso? Porque o homem é muito volátil. Os homens mudam de opinião muito fácil. Eles mudam de ideias. Às vezes você tem um amigo que você considera, de repente ele se torna uma pessoa indiferente contigo, comigo. E nós não entendemos por quê. Porque é que os homens mudam. Tudo muda, menos Deus, que é imutável. Deus nunca muda. Passa os céus, passa a terra, passa as águas nos rios, mas Deus permanece eterno. O caráter de Deus é imutável. Ele não muda. E o seu amor nos alcança para todo sempre. Não importa o que nós fazemos. Não importa se nós somos infiéis. Deus continua fiel. Agora, precisamos entender que quando nós não obedecemos a palavra de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos longe dele. Então a distância que nós temos de Deus, quando nós sentimos distante de Deus, não é que Deus afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Por alguma razão, por alguma circunstância, nós deixamos de orar, deixamos de ler a palavra, deixamos de congregar, deixamos de ter uma vida com a igreja. Então nós nos afastamos de Deus automaticamente. E eu cito muito aquele versículo de 2 Crônica 15, versículo 2, que o profeta falou para o rei Asa, a palavra do Senhor, onde ele diz: Deus está conosco enquanto nós estamos com ele.
É uma questão, uma relação de proximidade, uma relação de intimidade. E este salmo fala muito disso. Ele fala que Deus tem para nós a proteção. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. E quantas tribulações nós temos passado? Quantas tribulações? Amados, na terça-feira à noite, nós estávamos vindo de Palma, eu, pastora Seis, e lá em Palma nós compramos passagem, um ônibus novo, novinho, porque nós tínhamos ido nesse mesmo ônibus no sábado, um ônibus muito bom, né? pouco tempo de rodagem. Então nós gostamos do ônibus, de lá para cá optamos comprar passagem no mesmo ônibus. 50 quilômetros para cá de Palmas, mais ou menos 8h30 da noite, o motorista do ônibus, que conduzia o ônibus, teve um mal súbito na direção. E aquele ônibus saiu da estrada em uma ribanceira com mais de 4 metros de altura. Andou por muitos metros na posição horizontal. Seja que, na verdade, todas as pessoas que olharam para o ônibus depois indagaram por como que aquele ônibus não tombou, não capotou. Então as pessoas começaram a perguntar como é possível. Esse ônibus não poderia ter andado tanto tempo nessa ribanceira e não capotar. Mas nós, se acreditamos em Deus, nós sabemos por que ele não capotou. Porque assim como eu, a minha esposa que lá estava, outros irmãos clamaram pelo nome do Senhor naquele momento, naquele desespero, naquela aflição, gritaram pelo sangue de Jesus, e a mão do Senhor segurou aquele carro a mais de 100 por hora, e aquele carro parou muitos metros depois, no meio do milharal, em pezinho. Ele não tombou, mesmo tendo descido uma ribanceira tão alta. E nós entendemos por quê. Porque o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa proteção. Naquele momento o Senhor nos protegeu. O Senhor nos guardou. E com exceção do condutor do veículo, que teve um problema de saúde, não se sabe o quê, por que ele desmaiou, provavelmente, né? Com exceção dele, ninguém se machucou. Ninguém teve nenhum ferimento, nenhumzinho. Então nós podemos dizer que o Senhor é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Que maravilha! Nós saímos daquele carro, andando com nossos próprios pés, dando glória a Deus, enquanto as pessoas procuravam motivo por que o ônibus não tombou. Como pode? Nós que acreditamos em Deus sabemos que ele não capotou, porque a mão do Senhor estava ali. A mão do Senhor segurou. E nós podemos sair do ônibus andando. Todas as pessoas que estavam nele. Ali ficamos até que um outro carro nos resgatou e nos trouxe para casa. Então, amado, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Eu quero mandar um meu boa noite para o Jocinei Brasil, meu amigão, lá no Pará. Deus te abençoe, meu irmão. Que bom que você está conosco esta noite. Glória a Deus por sua vida, por sua família. O Senhor é bom demais, né? Então, amados, a gente pode comprovar e testemunhar da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Em momentos como esse, de aflição, e que nós passamos ali na estrada, mas Deus nos guardou, a nós e a outras tantas pessoas que estavam naquele carro. E uns voltaram para Palmas, e outros seguiram nas suas viagens, e nós viemos com aqueles que seguiram, e chegamos em nossa casa ontem, são e salvo, porque o Senhor nos guardou. Né, pastora Ceia? Você estava dizendo aleluia. Porque nós que cremos em Deus, irmão, nós cremos porque nós confiamos. Nós sabemos que a nossa fé não é em vão. Não é vã. Porque Deus não desampara os seus. Como diz a palavra de Deus.
Pode até uma mãe abandonar o seu filho de peito, mas Deus não nos abandona jamais. Jamais. Deus não te abandona. Então, meus amados, esse salmo é uma prova viva do poder de Deus, da proteção de Deus. Quando nós estamos nele, nós estamos debaixo da proteção de Deus. Em Isaías 44:6, o profeta escreveu: e haverá um tabernáculo para a sombra, contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo, contra a tempestade e a chuva. Né? Por sinal, o termo dessa palavra, né, que a pastora Ceice escolheu, é Deus presente na tempestade. Qual é a sua tempestade, irmãos? Qual é a sua tempestade? Às vezes a nossa tempestade não é um vento forte, um furacão, mas a nossa tempestade é representada por tantas e tantas coisas. A tempestade que vem sobre mim, sobre você, ela vem em forma de conflito, em forma de crise, em forma de angústia, de ansiedade. E se nós não estivermos debaixo da proteção de Deus, nós vamos ter dificuldade para sair dessa tempestade. Precisamos nós clamar por Jesus. Clamar por Jesus. Lembre que quando os discípulos do Senhor estavam navegando no mar da Galileia, debaixo de uma torrente chuva, uma tempestade muito forte, em que as ondas batiam contra o barco que eles estavam, e Jesus dormindo na proa. Então eles acordaram o Senhor e perguntaram: Senhor, tu não importa que nós morremos? Tu não importa que nós morremos? Naquele momento o Senhor Jesus levantou e repreendeu o vento e a chuva, e o mar ficou calmo. Então, o Senhor importa sim com a minha vida, e o Senhor importa com a sua vida. No momento que nós clamamos, que chamamos o Senhor, como aqueles discípulos chamaram: Senhor, o Senhor se importa comigo, com a minha vida? Me ajuda. Me ajuda para que eu saia dessa tempestade ileso, né? Maravilha, assim como nós saímos daquele acidente ileso. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Romanos 12:12 está escrito: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Ser paciente na tribulação, meus amados, sinceramente, às vezes nós não entendemos como ser paciente na angústia, no momento da dor. A palavra pede que nós sejamos pacientes, mas esse paciente é sinônimo bem pertinho de confiança, de esperança. Quando o Senhor diz para nós ser paciente, Ele diz que nós devemos confiar nele, confiar em Deus. E Ele então, no seu tempo, há de nos socorrer. E o versículo 2 diz o seguinte: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Não temeremos, qualquer que seja a circunstância, porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então a fé não nos deixa que nós sejamos movidos pela circunstância, mas a fé nos leva a entender e a confiar em Deus, a acreditar que o socorro vem de Deus, que o socorro vem do Senhor. O salmista nos leva a uma profunda meditação em momento em que a nossa vida parece estar de pernas para o ar. Não é assim que acontece às vezes conosco, irmão? Tem momentos que as coisas desandam, como no meio de um intenso terremoto. Nós vimos recentemente na Turquia um terremoto muito grande, em que milhares de pessoas foram ceifadas suas vidas, e outros tantos que se salvaram
não sabiam para onde ir, o que fazer. As suas vidas foram transformadas de um momento para o outro. E às vezes o terremoto que vem sobre mim, sobre você, não é um terremoto físico na escala 7.8 da escala Richter, mas um terremoto de angústia, de ansiedade, de depressão. Às vezes, amado, o terremoto que vem sobre a minha vida é tão grande que parece que não há alternativa. Nós ficamos alheio à situação, mas nós temos que compreender que tudo que vem sobre nós, qualquer terremoto, qualquer tempestade que venha sobre nós, a solução está em Jesus. Ele é aquele que acalma o mar. É interessante que os discípulos de Jesus, após aquele episódio do mar, eles então fizeram uma pergunta interessante. Quem é este que até o mar obedece? Quem? Aquele que fez o mar, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é isso, meu irmão Bento? Bento Pereira, Luz Lima, paz do Senhor para você. Graças a Deus por sua vida. Estamos aqui hoje num horário diferente, né, irmãos? Mas na presença de Deus, semeando a palavra de Deus, né? Isso é maravilha, maravilhosamente maravilhoso. Tô fazendo um trocadilho aqui, né? Então tem momentos, amados, em que nós olhamos para a frente, para o lado, e não vemos nenhuma luz. Tudo é escuridão. Pois é, mas é no meio dessa escuridão que a luz de Deus resplandece. Porque onde Deus está, não há trevas. Então, se você se sente no meio de uma escuridão, clame por Deus. Porque no momento que Ele agir em você, que Ele tocar a sua vida, a luz resplandece. Pois é em meio aos terremotos que a proteção de Deus se manifesta. É no meio das dificuldades. É no meio das adversidades. É quando os recursos humanos se esgotam, que os recursos de Deus se tornam disponíveis. E eles são ilimitados. O recurso do homem acaba. O recurso do homem falha. Mas a proteção de Deus não. Ela é ilimitada. Para mim e para você. E esse relato do salmista, ele diz ainda no versículo 3. Ainda que as águas tumultuem. Vamos ler o 2 para a gente fazer um entendimento do contexto. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Né, amados? Às vezes este tsunami da vida se abate sobre nós, às vezes sobre o nosso negócio, de uma forma muito forte. Mas quando nós estamos com Deus, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. Que o Senhor tem preparado para mim e para você algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Quantas vezes parece, amado, que estamos navegando em um mar bravio? Quantas vezes parece que nós estamos navegando, andando em um barco sem remo? Né, Mailton Lourenço, você que é pescador, você já andou num barco sem remo? Pois é. Às vezes parece que nós estamos andando num barco sem remo, em um mar bravio. Mas quando nós estamos com o Senhor, nós estamos andando em direção certa. Quero mandar um abraço para minha amiga Nilva Helena. Nilva Helena, nossa amiga, muito especial. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, né? Boa noite também, né, Mailton? Boa noite para você. Então, meus queridos, onde as ondas catastróficas
das crises nos joga de um lado para o outro, sem que cheguemos a um porto seguro. E voltando àquela história dos discípulos de Jesus que navegavam no mar da Galileia, eles passaram horas e horas navegando à noite, debaixo de uma torrente de chuva, sem direção. Mas na hora que o Senhor se manifestou, a tempestade acalmou, o mar ficou calmo e eles puderam chegar ao destino. Então, meus queridos, não importa a tempestade que você está atravessando, a crise, as dificuldades, clame por Deus, confie nele, e Ele vai trazer para você a direção certa, para você solucionar aquele problema que você precisa solucionar, né? Que maravilha! Pois estejamos certos que é no momento da tempestade, amados, da luta, no momento mais difícil, na luta mais intensa, que a mão do Senhor nos alcança. A mão do Senhor nos alcança. Eu gosto muito daquele versículo que está escrito lá em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. São dois versículos onde o profeta diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e falhe, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, ainda que nos currais não hajam gado, mas mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que maravilha. Que bom, Maior, trabalhando, né, meu filho? Trabalhando e ouvindo a palavra. Que maravilha. Deus te abençoe. No Salmo 91, versículo 7, o salmista escreveu: caia 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. É claro que isso está referindo a um termo de guerra, termo militar, mas que também podemos tomar para nós. Quando nós estamos com Deus, às vezes nós podemos ver circunstâncias terríveis, mas nós sairemos ilesos, porque confiamos no Deus Todo-Poderoso. E no versículo 4, ainda do Salmo 91, diz uma coisa maravilhosa. Eu gosto muito desse Salmo, Salmo 91. Mas os Salmos são maravilhas, né? O versículo 4 do Salmo 91 diz: o Senhor nos cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua esperança é proteção, a sua presença é proteção e escudo. Qual que é o sentimento, o sentido desse versículo? Que Deus tem pena? Penas, né? Não é pena, é penas. Como uma ave, como uma galinha? Evidentemente que não. Mas o salmista ele faz essa ilustração e nos leva a pensar o cuidado que tem uma ave com seus filhotes, que no momento da tempestade, da chuva, ela abriga todos debaixo das suas asas. Ela sofre o revés da tempestade, ela sofre a ação do vento, mas os seus filhotes estarão seguros. Assim é Deus conosco. Deus nos protege no momento da tempestade, da luta, e nós estamos seguros debaixo da sua proteção, porque Ele é escudo. Escudo, aquele traje militar que os soldados usam, somente usavam nas guerras antigas, né? Para se proteger das flechas do inimigo. Assim nós usamos o escudo da proteção de Deus. Em Efésios capítulo 6 fala isso, que Deus é o nosso escudo,
que nos livra da seta, das flechas do inimigo e nos guarda em segurança. Que maravilha, né? Bom mesmo, né? Olha só o versículo 4. A partir do versículo 4 até o 7 que nós vamos meditar, vai falar da onipresença e onipotência de Deus. Vai falar da morada de Deus. E diz assim: há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, no meio dessa cidade. Jamais será abalado. Deus ajudará desde o romper da manhã. O profeta faz a alusão a Jerusalém, cidade de Deus, morada do Altíssimo, que ali habita o Senhor. Quando ele diz que há um rio que se alegra a cidade de Deus, é claro que ele está se referindo a Jerusalém celestial, porque Jerusalém terrena não há rio, mas a Jerusalém celestial, para onde Deus está nos preparando para ir. Lá existe um rio, o rio da vida, onde nós vamos habitar com Ele. Deus está no meio de Jerusalém. Ela jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. E é interessante que a palavra de Deus nos diz que Jerusalém celestial não tem sol, não tem lua, porque Deus é a sua luz. Interessante, né, amado? Primeiro, Deus, o salmista nos leva a refletir sobre a proteção de Deus. E aqui ele fala da onisciência e onipresença de Deus, da sua morada, onde nós adquirimos a proteção de Deus. Não é isso que diz lá o Salmo 91, versículo 1? Aquele que habita no esconderijo, na morada de Deus, na morada, a sombra do Onipotente descansará. Então nós devemos estar sempre voltados para este princípio de que nós trabalhamos e acreditamos que a proteção de Deus que Ele tem sobre a nossa vida fará com que nós cheguemos até a morada celestial. Então, neste versículo, o salmista fala de um rio que simboliza a presença de Deus, a cidade de Deus em Jerusalém, mas também a igreja. Você sabia que a igreja é o habitáculo, o tabernáculo de Deus com os homens? Deus ali habita. Deus habita. Então, a igreja de Jesus também é o local onde está alicerçado o esconderijo de Deus. Também Deus habita na minha vida e na sua vida, como santuário de Deus. Deus fala que nós somos o santuário onde habita o seu Espírito, onde habita a sua presença, né? Deus está presente sobre nós. Não há nada mais importante na vida de uma pessoa de que ter a presença de Deus, né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso, amém? O Salmo 114, versículo 7, de autor desconhecido, ele escreve: trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Esse é um salmo de Davi, Salmo 16, versículo 8. E o Salmo 68, Davi escreveu: a terra tremeu, também os céus gotejaram da presença de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Deus forte e poderoso. Deus forte e poderoso. Olha só o versículo 6. Diz: bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Poder de Deus. Poder de Deus. Esse é o Deus que nós confiamos. Esse é o Deus que me livrou no acidente. Um Deus que também vai te livrar.
Com certeza. Com certeza. Com certeza. Quanto livramento o Senhor já nos deu. Quanto livramento. Boa noite, né, irmã Benedita? Deus te abençoe. Então, amado, nós vivemos, nos dias de hoje, na iminência de uma guerra global. Não se trata de uma guerra bélica. Hoje, reinos e nações, eles lutam pelo controle econômico, pela ascensão política. Na sede do controle mercadológico, as grandes nações traçam tremendas guerras de informações, que em primeiro momento parece que nós não temos nada a ver com isso. Mas depois nós vamos sofrer as consequências dessa guerra. E por que será, irmão? Nós vemos que hoje existe uma guerra aberta entre a China e os Estados Unidos. Não tenho nada contra meus irmãos chineses, nem contra meus irmãos americanos. De forma alguma. Mas existe visivelmente uma luta entre essas duas potências econômicas pelo controle do mundo. E quando nós vemos, por exemplo, que a China apoia a Rússia, que os Estados Unidos apoiam a Ucrânia nessa guerra insana, nós pagamos a conta. O petróleo sobe, falta trigo, falta insumos para plantar a lavoura, que a maior parte dos insumos agropecuários vem da Rússia. A maior parte do trigo que nós consumimos vem da Ucrânia. Então tudo isso faz com que nós, aqui no Brasil, que nada temos a ver com a guerra diretamente, também sofremos as consequências. Porque a guerra, essa guerra, nada mais é do que uma luta econômica, razões econômicas, controle econômico. Mas quando nós estamos confiando em Deus, quando nós colocamos em Deus a nossa confiança, o Senhor nos dá a sua proteção e nos guarda. Joel capítulo 2, versículo 10 diz: diante de Deus a terra treme e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Diante de Deus tudo é pequeno, irmãos. Diante de Deus tudo é pequeno. É como ele escreveu lá em Isaías: as nações são como nada. É como um pingo de água no balde. Nada são diante de Deus. Deus tem o controle de tudo. Deus faz tudo. Deus move tudo para guardar a minha vida e a sua. Tudo que é feito na terra, tudo que se move na terra, é sob a mão de Deus. E tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Se o sol nasce, nasce por amor de mim. Se chove, é por amor de você. Aí você diz: pastor, mas as pessoas que não têm Deus, que não aceitaram, que não professam fé, também são beneficiados. Sim, porque Deus é justo. Deus é justo. E as pessoas que hoje não conhecem a Deus e rejeitam a palavra de Deus, pensaste uma coisa interessante? Amanhã elas podem vir aceitar o Senhor, reconhecer o senhorio de Deus. Então você vai entender por que Deus cuidou delas também. Porque todos são destinados à salvação. Jesus morreu por todos. Jesus morreu pelo justo, mas principalmente pelos injustos. É que Jesus falou mesmo, ele disse: os sadios não precisam de médicos. Que precisam de médicos são os doentes. Por isso que o Senhor protege os doentes, aqueles que não conhecem a sua palavra, aqueles que não aceitam a sua soberania. Deus guarda, na esperança que eles venham reconhecer que só Deus, só o nosso Deus é Deus, e só Jesus salva. Maravilha! O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos, deu ordem contra Canaã para que as suas fortalezas fossem destruídas. Isso é um texto
texto que está no versículo 11 do capítulo 23 de Isaías, falando do poder de Deus. E quando Deus estende sua mão, as coisas acontecem. Né, irmã Zélia? Zélia Luz Lima, muito boa noite para você. Maravilha, né? Tá chegando agora, né? É porque hoje fizemos a live num horário diferente, né? Então alguns irmãos estão chegando atrasados, né? Ou eu cheguei adiantado, né? Glória a Deus. Mas na próxima aqui nós vamos estar no horário normal, das 20 horas. Deus quiser, né? Ele quer. Mas no horário que Ele permitir, nós estaremos semeando a sua palavra. Né, Lúcia? Então, meus irmãos, a guisa de conclusão desta palavra, o que nós aprendemos? Aprendemos que devemos sempre pôr em Deus a nossa confiança. O profeta Jeremias escreveu que maldito o homem que confia no homem. E por quê? Como eu citei no início dessa palavra, porque o homem muda. O homem muda de opinião rapidinho. Rapidinho. Mas Deus não. Então não devemos confiar sempre no Senhor. A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Devemos sempre esperar em Deus. Não é isso que diz o salmista no capítulo 40, Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Às vezes é difícil. Na hora da luta, da angústia, é difícil haver ter paciência. Mas Deus quer que nós tenhamos paciência. Deus quer que nós confiamos nele. Confiar nele. E quando nós vemos, por exemplo, as fotos, os vídeos do ônibus que eu citei há pouco, a respeito do acidente, nós vamos entender então por que devemos confiar no Senhor. Porque Ele nos livra. Porque quando nós achamos que as coisas estão sem solução, não tem jeito, aí Deus age. Porque Jesus tem a solução para tudo. Por quê? Porque Ele é a solução. Ele é a solução. Ele é a solução para a minha dificuldade, para a sua dificuldade. Né? Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Então, meus queridos, chegando ao final dessa palavra, só quero dizer mais uma coisa. Jesus é o remédio para todos os males, do corpo e da alma. Ele é o médico dos médicos. Então confie nele. Amém? Chegando ao final dessa palavra especial de hoje, onde nós estivemos aprendendo de Deus, também compartilhei com os irmãos um testemunho pessoal muito importante, que nós podemos então entender o quanto Deus nos ama e nos livra, nos guarda, nos protege. Esse Deus é maravilhoso. Então, meus amados, estamos chegando ao final. Eu vou colocar essa palavra no YouTube depois das 9 horas. Eu tenho uma reunião agora. Quando terminar a reunião, eu vou colocar no YouTube para você assistir, compartilhar com seus amigos, com seus parentes. Você pode compartilhar também aqui no Facebook, tá? Não tem problema não. Então, peça para que alguém possa assistir essa palavra. Né, Dean? Dean chegou por aqui também. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor para todos. Dean, um abraço para você, meu sobrinho. Glória a Deus. Então você pode assistir essa palavra depois. Assista quantas vezes você quiser. Peça para as pessoas, oriente as pessoas que assistam também. Compartilhe na sua rede social, para que outras pessoas também tenham alcance a palavra de Deus. E diga para essas pessoas, seus parentes, seus amigos, olha, toda quinta-feira o pastor Francisco está falando do amor de Deus. Não estou falando de religião, mas estou falando do amor de Deus, da palavra do Senhor. E o meu desejo é, e é o desejo do Senhor Jesus, que essa palavra chegue até a sua vida e toque o seu coração e você aceite a sua soberania. Amém? Então fique todo na paz do Senhor. Que Deus te guarde, guarde a sua família. Que Deus te dê saúde. E na próxima quinta nós possamos nos encontrar aqui de novo.
para uma nova palavra, nova em termos de ser uma nova pregação, mas uma palavra renovada, né? Renovada. Amém? Pai querido, nós te adoramos. Cuida, Pai, de nós, nos abençoa, nos guarda. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o amor de Deus esteja sobre todos nós, que o amor de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Guarde todas as famílias, Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus. Fique na paz de Deus, irmãos. Até a próxima quinta, se Deus permitir.